Acredito que, como cidadão, né, e eleitor em nosso país, você está acompanhando o processo eleitoral, porque precisa escolher seus candidatos ou não, dependendo da sua posição. Já fizemos algumas aulas, né, e levantamos alguns tópicos sobre as eleições de 2006. Mas temos algumas novidades. Entre elas, né, a novidade interessantíssima é que a coligação verticalizada, né, o Congresso Nacional, aprovou uma PEC, portanto uma proposta de emenda constitucional, que deixa de ser proposta, se torna uma emenda na nossa Constituição, modificando-a, né, que acaba com a coligação verticalizada nas eleições. Mas você deve tomar muito cuidado. Por quê? Porque a coligação verticalizada não existe mais na legislação eleitoral brasileira, mas permanece a coligação verticalizada para as eleições de 2006. Em aulas anteriores, eu já lhe mostrei que coligação verticalizada, o próprio termo define. A coligação nacional, ela se prende também às coligações estaduais. Lógico que há exceções, que o partido que não participar de uma coligação nacional, ele fica livre para fazer as coligações que lhe for conveniente em cada unidade da federação. O exemplo que nós tivemos em 2002 foi do PFL, e o exemplo que nós estamos tendo agora em 2006 é do PMDB. Mas, veja bem, por que que a coligação verticalizada deixou de existir em nossa legislação eleitoral, mas por que que ela vale somente a partir de 2010? Porque coligação verticalizada, né, acabou em nossa legislação, mas permanece nas eleições de 2006. O motivo é muito simples. É que o Congresso, com esse negócio de trancar a pauta devido a medidas provisórias e tudo mais, só aprovou a emenda acabando com coligação verticalizada quando faltava menos de um ano para o 1º de outubro, o dia da eleição em 2006, do primeiro turno. Portanto, se tornou inconstitucional modificar as regras para as eleições de 2006. Quer dizer, o ato de acabar com coligações verticalizadas no Congresso é válido e passa a valer, mas somente a partir de 2010, porque em 2006 permanece todas as regras que nós tínhamos antes dessa aprovação. É importante também lembrar que além, né, da coligação verticalizada, nesse ano de 2006, vale também a cláusula de barreira, né, a Lei 9096, ou 9.096/95. Por que essa cláusula de barreira? Ela é uma consequência da Constituição atual, pois, a partir, né, da sua promulgação em 1988, a liberdade e a facilidade de se criar e se legalizar partidos políticos no Brasil, ela se tornou muito grande. E aí, do bipartidarismo que nós tivemos em quase todo o período do regime autoritário, nós partimos para um pluripartidarismo, onde caiu também no outro extremo. O número de partidos políticos sem representatividade perante a nossa sociedade ficou maior do que o número de partidos que têm representatividade a nível regional e principalmente em nível nacional. Então, o que acontece? A cláusula de barreira, ela, a partir da eleição de 2006, vai fazer uma triagem, quase que um pente fino, embora não determine a extinção de partidos, mas inviabiliza, na maioria das vezes, a existência dos partidos nanicos, ou partidos pequenos. O que a cláusula de barreira define de uma forma geral? Que todos os partidos políticos que não conquistarem o mínimo de 5% dos votos apurados nacionalmente, e no mínimo, né, em 2/3 dos estados, 2% também dos votos válidos, ficam impedidos de ter liderança partidária no Congresso Nacional. Quer dizer, o partido, não tendo essas lideranças, ele na realidade não tem como se destacar no Congresso Nacional. Outro fator, esse partido também não recebe mais, né, dentro dos 99% do fundo partidário, que é de milhões de reais por ano, distribuído para os partidos políticos através do governo, para que eles elaborem seus programas e façam a sua defesa, né, em nível nacional e até em nível regional e local através de propaganda e organização também nos diretórios. Então, o partido que não alcançar essa cláusula de barreira, ele vai ficar somente com 1% do fundo partidário. Portanto, é lógico que inviabiliza em muito as suas condições de atuação. Outro fator também, né? O partido que não atingir a cláusula de barreira, ultrapassar a cláusula de barreira,
não tem direito a participar das comissões. Portanto, não vai ter representantes nas comissões normais, exemplo da Comissão de Constituição e Justiça, né, que determina a questão constitucional no Brasil. Outro fator é que esse partido que não ultrapassar a cláusula de barreira também não tem direito à propaganda no rádio e na televisão. É lógico que se ele já não teve representatividade perante os eleitores, não atingiu o mínimo exigido pela cláusula de barreira e passa a não ter recurso, nem também oportunidade de propagar as suas ideias, ele tem uma tendência de desaparecer mais do que o que já está desaparecido ou invisível. Bom, então não esqueça, né, que essa cláusula de barreira ela tem um grande objetivo, que é a preocupação, né, grande preocupação dos partidos pequenos. Os ideológicos, não pode ser esquecido, né, mas também os partidos, e principalmente esse, que a cláusula de barreira pretende atingir, que são as legendas de aluguel, onde partidos políticos só existem, né, dentro do que é permitido pela legislação, mas não existem como representação. E são usados pelos seus líderes para alugar, né, no período eleitoral, quanto a tempo de propaganda e tudo mais. Óbvio que é importante, né? A cláusula de barreira, então, tem o objetivo de reduzir o número de partidos políticos que não possuem representatividade no país, né? Basta você lembrar que hoje nós temos 29 partidos políticos. E desses 29, somente 16 partidos é que possuem representantes no Congresso Nacional. Isso não quer dizer que os 13 partidos que não têm representantes no Congresso Nacional também não tenham prefeitos, não tenham vereadores, deputados estaduais e que não tenham organização. Mas, veja bem, se a cláusula de barreira estivesse valendo na eleição de 2002, de 29 partidos que nós temos hoje nós teríamos somente 7 partidos políticos disputando as eleições em 2006.